Acorda! Estamos começando mais um Papo Livre. Hoje vamos discutir o tema transporte público. Então eu sou Ronaldo Estevam, artista multimídia. A presença aqui também do Diego, artista multimídia e também jornalista. E hoje nós temos um convidado especial, que é o Jorge Atius. Isso. É que o nome dele é enorme, né? Fala o nome completo, Jorge. Jorge Atius Sanches Over Bueno Ximenes. Vamos ficar com o Jorge Atius, pode ser? É maravilhoso. Beleza. O Jorge é estudante de geografia, né, na USP e também tem uma relação, uma ligação com o movimento Passe Livre. Fala pra gente qual é essa ligação que você tem e um pouco do seu trabalho também como ator, né? Porque o Jorge também é ator, ele interpreta o Barão da Catraca, né? Isso, então, você falou do atuação, na verdade o papel está muito mais ligado a um outro grupo que é próximo do MPL, que chamava Servos da Catraca, que era um grupo muito mais performático, que acabou terminando, mas a gente acabou criando o personagem do Barão da Catraca, e eu participava como Barão da Catraca não só nas manifestações, mas a gente fazia performances no final de semana, fizemos vídeos, convocações. Então, a proximidade com o MPL era mais pela amizade com os integrantes, boa parte dos integrantes, e com esse grupo performático. Entendi. Então você não faz parte do grupo... Mas diretamente não faço parte não. do MPL, não. Mas tem uma causa semelhante, digamos não, assim. Com certeza. Assim, não só pelo grupo de teatro, como pelos ideais também, vão totalmente no mesmo sentido. Então, assim, mas eu não estou no dia a dia para dizer que participo das reuniões e que faço parte do grupo ativo. Do MPL, vamos dizer assim. Tá, ok. Às vezes até melhor, né? Porque você tem hoje você está aqui com liberdade total para falar o que você pensa. Venho falar. Independente de qualquer coisa. Muito bem. O que trouxe essa pauta do transporte público, apesar de ser uma questão que é problemática desde que me conheço por gente, né? Mas as manifestações de junho, né, marcaram a história do país em relação a isso. Um movimento que iniciou as passeatas, enfim, os protestos com o MPL, mas que depois acabou tendo uma adesão de uma série de grupos e até das pessoas comuns com aquela bandeira do não é somente pelos 20 centavos. Né? Muito bem. Foi um grande feito, obviamente, a prefeitura voltou atrás, reduziu a tarifa, assim como o governo do estado reduziu a tarifa também do metrô e do trem, né? E aí eu pergunto para o Jorge, era esperado que esse movimento trouxesse tantas pessoas assim, ou não? Como era antes? Porque antes existia, né? Toda vez que subia a tarifa existia, né? Não, já tinha um movimento antes, né? Como você falou, eu acho que essa presença massiva, aliás, essa presença maciça de cidadãos comuns, né, que não estivessem ligados diretamente a um grupo, foi uma coisa que não se esperava com tamanha força, né? Mas, por outro lado, já tinham sim movimentos sociais e sempre que, na verdade, o ápice das reivindicações surgia quando tinha aumento de tarifas, né? Então, o próprio grupo do MPL, que é um movimento social, surgiu a partir de 2005, enfim, teve lá início em 2003, a revolta na Bahia, a revolta do Buzu, mas veio a ser fundada em 2005, depois foi ampliando e fazia, assim, atividades de base, indo em escolas e se ligando com outros movimentos sociais e participando sempre dessa pauta do que é o nosso transporte público, né? E depois veio a levantar a bandeira do Passe Livre, né? Que primeiro foi um questionamento ao qual transporte público nós desejamos, e o Passe Livre veio como o carro de frente para dizer, né, como uma proposta. Agora, as manifestações, elas começaram com 5, 6 mil pessoas 2 semanas antes daquela segunda-feira que ficou marcada por mais de 100 mil pessoas nas ruas. Então, elas tiveram 4 reivindicações, quer dizer, 4 manifestações anteriores, que tiveram também bastante expressão, vamos dizer, né? A primeira com 5, 6 mil, depois para 10 mil, 15 mil. A que acabou também tendo
bastante mídia em cima por causa das ações da polícia, girou em torno de 20 mil pessoas, então já tinha, na verdade, uma crescente. Eu acredito que assim, as pessoas viram nessa iniciativa, né, uma chance de colocar também outras reivindicações, outros protestos, né, eu acredito. Né? Eu acho que principalmente a partir de segunda acabou se tornando uma coisa mais heterogênea. Mas ainda assim não se perdeu o foco de que as pessoas estavam lá para lutar pelo transporte. Você não pode generalizar falando que todas estavam com isso. Mas assim, uma pesquisa da Folha, um levantamento, né, de enquete, mostrou que 73% das pessoas que estavam lá na manifestação sabiam que era por causa do aumento do preço da tarifa. E aí vem outra pergunta. Estou sempre falando para o George, mas você pode se manifestar, tá, Diego? Então, assim, você disse então que, obviamente, o movimento Passe Livre ele tem essa bandeira do passe livre, ou seja, é o transporte gratuito, né? Você tem ideia, assim, porque muita gente questiona isso, não é só uma pergunta nossa, né? Da onde vai sair o dinheiro para bancar esse transporte gratuito? Ou uma redução substancial desse valor, que realmente é alto, pela baixa qualidade que é apresentado, né? Então, eu acho que antes da gente questionar por onde vai se conseguir, né, estabelecer esse passe livre, eu acho que é primeiro importante entender o quão necessário a gente ter a noção do direito à cidade. O direito à cidade é nada mais nada menos do que você imaginar que, assim como tem a educação pública custeada pelo Estado, assim como tem a saúde pública, o acesso à cidade, principalmente na proporção de uma São Paulo, e aí a gente pode falar do Brasil inteiro, claro, mas vamos aqui referenciar São Paulo, você não consegue somente caminhando, ou então mesmo somente de bicicleta, fazer ligações por toda a cidade. Então é mais do que necessário você utilizar algum transporte. E se você vai pensar por algum transporte, e nós temos transporte público, então você pressupõe que você consegue chegar a qualquer lugar da cidade, já que é um transporte público, sem ter que pagar nada. Isso numa situação hipotética, certo? Só um minuto, Jorge. Eu tenho que fazer um pequeno intervalo. O Jorge já continua porque essa resposta é longa e exige tempo. Minutinho. Estamos de volta com Papo Livre, entrevistando Jorge Atius, ativista que está aí sempre buscando a melhoria do transporte público nas grandes cidades. Então, Jorge, continua lá o que você estava dizendo, então, dessa necessidade, né? Então, eu estava falando do acesso à cidade. E no caso do acesso à cidade, a gente pode questionar também, como na verdade é o que primeiro vem à tona, a qualidade do nosso transporte. Então, eu estava falando sobre a questão de ser um transporte pago, antes de tudo, que já impede que você tenha uma acessibilidade de fato a qualquer lugar que você queira ir, porque você no mínimo precisa ter R$3. Né? Isso dependendo também do transporte que você for pegar, né? Se a gente for falar de algo intermunicipal ainda é mais caro e aí outra situação. Agora, a precariedade também é uma coisa gritante, né? Eu trouxe aí procurei e falando sobre uma comparação entre a cidade do México e São Paulo. Duas cidades que têm uma vasta população pela sua extensão, tem uma extensão territorial até que bastante semelhante, mas que a gente pode comparar aqui pela nossa extensão da linha metroviária de São Paulo com a extensão da linha metroviária deles. São Paulo começou, acho que a primeira estação, em 1974, começou a operar o metrô aqui na cidade, enquanto que na cidade do México foi em 1969. Acontece que nós temos hoje por volta de 75 quilômetros de extensão de linha metroviária, enquanto que a cidade do México tem 177 quilômetros de extensão de linha metroviária. Muito mais investimento. Então, assim, isso é só uma comparação da infraestrutura, né? É só uma comparação da infraestrutura. Então, eu acho que é importante ter noção que a nossa infraestrutura precária, no sentido, a quantidade de pessoas que nós temos, a demanda, e o quanto de fato a gente consegue atribuir a elas, né? Há uma saturação evidente. E isso vai ser motivo de precariedade. Agora, a grande questão é: qual é a lógica do nosso transporte público? É uma lógica de transporte público privado. No caso,
uma empresa vai acabar gerenciando aí o transporte e tem uma divisão, né, do sustento desse transporte, em que, no caso de São Paulo, 20% é pago pelo Estado, 10% é pago pela produtora, no caso pela empresa, e 70% é pago pelo cidadão comum. Então, quem vai acabar pagando, na verdade, o transporte aqui é quem utiliza. E quem utiliza, o cidadão comum, é quem de fato precisa. Até porque a gente tem a noção aqui de que quem tem transporte público utiliza porque não tem um transporte privado. Porque sim, a gente tem essa preferência pelo transporte privado na nossa cultura e na nossa economia, principalmente. Eu acho que essa é a questão. A valorização do automóvel, essa coisa de... Pois, exatamente. Sim, a gente pode falar, o IPEA, né, Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, tem um dado de que 12 vezes mais é aplicado no transporte privado do que no transporte público. Isso é crucial para entender. Você acha que poderia então haver um maior investimento por parte do Estado ou do município, né? Ou seja, tirar de um lado e pôr no outro para poder melhorar a situação do transporte público? Então, sim, mas eu acho que não é dessa forma tão simples, né? A gente não pode pensar, então vamos repassar somente uma parte daqui e mandar para cá. Eu acho que é necessária uma política que preferencie o transporte público. Essa é a grande questão, né? E nós não temos hoje. Temos aí... Mais um intervalo forçado, a gente já volta. Bom, continuamos aqui com o Papo Livre. E Jorge, eu lembro que uma vez você me disse o seguinte, que como o transporte público está na mão da iniciativa privada, ou seja, ele atende a interesses econômicos, ao lucro e tudo mais, né? E de um certo modo, o próprio Estado se torna refém desses empresários. Com certeza. Né? Ou seja, eu lembro que você me disse assim, vai aumentando cada vez mais o preço até que chega num ponto que fica inviável, né? Realmente, o que o cidadão ganha, né? O que ele gasta de transporte para ir trabalhar é um absurdo, né? E aí? Então, na verdade, o que eu estava falando tudo isso era justamente para chegar nessa questão. Sim. E eu acho que vem justamente ao que você está dizendo, que a relação que tem hoje o transporte do Estado, junto com as empresas privadas gerenciando o transporte público, como foi depois deflagrado, é um grande cartel. E esse cartel, na verdade, acontece porque tem sim fins ali lucrativos por parte da empresa, enquanto que o Estado também está amarrado às questões da empresa, e esse elo acaba, na verdade, sendo só, vamos dizer assim, tornando os cidadãos de vítimas, certo? E era isso que a gente brincava no nosso grupo de teatro, falando assim. Quando a gente falava das performances, é justamente uma ironia, porque nós temos barões pela nossa cidade, e isso historicamente, né? Então tiveram os barões do café, os barões da cana-de-açúcar, e hoje aqui na brincadeira a gente fala tem o barão da catraca. O barão da catraca nada mais é do que o empresário revestido numa figura caricata, do qual a gente acaba enaltecendo aquela pessoa e tudo mais, e na verdade ele é um grande figurão que faz mal à nossa sociedade. De maneira antagônica, dizendo, a gente não pode falar só que é uma pessoa ruim ou uma pessoa boa. Até entrando nessa questão do Barão, o seu Barão é um cara até simpático, a gente até gosta dele. Sim. Mas assim, o assassinato do prefeito Celso Daniel, né? É uma coisa que, obviamente, muita coisa não ficou provada, muita coisa não foi investigada, foi acobertada e tudo mais, mas o que tudo indica, né, foi um crime que tem ligação, né, com essa máfia do transporte público de Santo André, né? Ou seja, num dado momento, o prefeito se colocou contra essa organização, né, e acabou sendo assassinado, né? A princípio, a investigação foi nessa linha, né? Tanto que até rolou lá o mandado de prisão, não sei nem se o cara está preso lá, o sujeito.
Se vocês souberem, me ajudem aí, né? Então, assim, fica complicado, seria complicado assim pro governante, né? Seja ele, pro prefeito, por exemplo, bater de frente com esse poder todo desses empresários? Totalmente complicado. Na verdade, a pressão pela revogação do aumento foi a única coisa que conseguiu de fato revogá-lo. Porque a verdade é essa. O Estado em si e seus governantes, seus representantes, não batem de frente com os empresários. Pelo contrário, eles se atrelam um com o outro. Uhum. E isso acaba fazendo um grande mal à cidade como um todo. Quem vai pagar o pato é quem utiliza o transporte, é quem vive na cidade. E por isso que eu falo que a pressão popular, as pessoas nas ruas, as manifestações, os movimentos sociais, mesmo os movimentos partidários que estavam junto, e aí já é uma coisa a se colocar, que eles estavam lá como massa também, representando. Uhum. Eu acho que é importante você pensar que é necessário participar dessa manifestação, é necessário participar dessa pressão popular, porque é ela que faz a política também. Uhum. Aliás, ela que é a grande vida da política. Né? É você pensar de fato as pessoas interagindo com seus interesses quanto coletivo. Né? Porque você não pode pensar uma sociedade voltada para o indivíduo somente, você precisa pensar no fim coletivo. E eu acho que nada mais foi do que um ato justamente de reivindicação, de revolta. Sim. E que acabou conseguindo pressionar os políticos para que eles conseguissem de fato bater de frente com esses empresários, porque aí já não eram só mais eles, né? Sim, sim. E foi difícil, né? A gente... Né? Porque demorou muito, inclusive, né? Agora, a gente sabe, ninguém aqui é inocente, né? A gente sabe que as campanhas políticas são patrocinadas por empresários. Isso, né? Isso que eu ia tocar nesse assunto mesmo. Então, daqui a pouco, no próximo, o Diego vai tocar no assunto. Né, Diego? Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, Diego. Você ia falar sobre a questão da presença dos empresários nas campanhas políticas. Né? Sim, isso é um problema. É difícil se livrar realmente deles depois. Né? Quando você tem financiamento privado, você se amarra neles pelos 4 anos. Né? Não tem jeito, é difícil mesmo se livrar. Para falar bem a verdade, assim, eu não sou contra a exclusão das empresas do Estado. Assim, não sou contra, não. É claro, eu sou contra o governo cria a estrutura toda e depois a empresa vem, toma conta e lucra em cima. Isso sou contra. A gente tem que ter uma agência reguladora mesmo que é o caso que a gente está conversando aqui da linha 4 do metrô. Isso, tem que inibir um pouco, tem que inibir. Né? Não sou a favor que sejam extintas, né? Que o Estado só tome conta de tudo, até porque a gente sabe que o transporte público, pelo menos aqui em São Paulo, ele foi estatal, né? Durante muitos anos, acho que durante até uns 50 anos. Se lembra Tinha a empresa de ônibus que era CMTC, né? CMTC, ela era municipal. Do fim dos anos 40 até meados de 90. E quando o Maluf, se eu não me engano, o Maluf que privatizou depois, né? Sim. Bom, enfim, privatizou porque isso é coisa de Maluf mesmo, né? Mas se pegar o valor da passagem naquela época também era... Se fosse comparar com o privado, na mesma época, era de quase $1,50 da CMTC para 0,33, né, do privado. Então estava meio inviável mesmo, assim, né? Agora o transporte, acredito que ele melhorou bastante dos anos para cá, assim, né? Você pegava ônibus, por exemplo, há 10 anos, era muito pior, né? Sim. Não, se a gente for analisar friamente... Teve uma evolução, assim, tem tido uma certa evolução, né? Claro que precisa melhorar muito, precisa ver toda essa questão dos cartéis aí, eu lembro que eu chegava a ficar no ponto, às vezes esperando um ônibus 1h30, 2 horas, para ele passar no fim de semana. E tem assim umas propostas, por exemplo, a gente tem assim, as linhas aqui em São Paulo, elas são, falando de São Paulo especificamente, as linhas são radiais, né? Então elas desembocam tudo no centro da cidade. Isso seria assim, se quer melhorar a qualidade, tem que começar, inclusive até uma proposta da UCDC, de uma ONG, assim, que criar linhas transversais, entende? Não jogar tudo para um lugar só, para um gargalo só. Né? De você criar linhas transversais. Então, assim, mandar para, no caso de São Paulo, mandar para Jaguaré, passando pela cidade universitária, os hospitais.
você desembocar um pouco esse gargalo que é tudo do centro, né? Isso dar uma superlotação, né? Você pode falar uma coisa complicada, por exemplo, Parelheiros, né? Você pega o trabalhador que sai para vir trabalhar no centro da cidade, porque tem muito disso, né? De morar no extremo da cidade, do município, mas vem trabalhar para o lado do centro. E Parelheiros, o pessoal chega a acordar às 4 da manhã para pega o ônibus às 4, 4:30 da manhã para poder vir trabalhar. Sim, Agora você também fica imaginando o que é pegar esse ônibus às 4, 4:30 da manhã, em Parelheiros, que é a região mais fria da cidade. 2 meses, um mês atrás, quando estava aquela semana, assim, chegou a sensação térmica de 0 graus. Então, assim, mas com certeza, precisam, de fato, falta essa acessibilidade em outros pontos. E você estava falando também das empresas privadas, que você não é contra, que teve uma melhora. Aí que tá, a ideia também do passe livre não é uma exclusão completa, e nem esse antagonismo entre o empresariado ruim e o Estado bom, né? Quando a gente fala que tem um elo entre eles, a gente coloca isso como se fosse, na verdade, o grande problema. Mas não podemos criar antagonismos. Justamente como vocês falaram, houve de fato uma mudança do perfil do transporte público depois que foi privatizado, e que acabou gerando esses cartéis, e esse é o grande mal. Agora, com certeza, também há outra situação que é o investimento por parte da empresa privada na produção de novos materiais e de ampliação do transporte. Exatamente. Então, daqui a pouco a gente volta, você continua no teu raciocínio. Ou seja, só quem pega busão é que sabe como é complicado. Né, Diego? É difícil. Conta aí, quando você é pendurado no busão. Cara, era bizarro. Eu tava falando aqui em off aqui, pegava ônibus pendurado na porta, cara. Quase caindo, né, meu? E assim, continua ruim ainda o transporte, mas por vários motivos, né? Questão de linhas mesmo, de criar esses mecanismos de distribuir as linhas, né? Continua ruim ainda. Mas assim, também a população tem aumentado assustadoramente, né? Então é muito difícil, assim, a questão de melhorar o transporte nesse sentido, né? Melhorou muito, assim, até você vê, os corredores de ônibus ajudaram bastante, entende? Então, assim, vai se criando mecanismos para melhorar. O bilhete único facilitou bastante. Tem um dado que é importante lembrar, assim, que o bilhete único ajudou bastante. Ajudou muito. Inclusive é do governo da Marta, né? Sim, os dois, o corredor e o bilhete único. Eu não sei se foi copiado de alguma referência internacional, mas é uma coisa que ajudou bastante. Agora, assim, no governo Kassab foram fracionadas algumas linhas, porque assim, é bom que fique claro para as pessoas que enquanto a pessoa paga vamos supor, ela pega 3 ônibus e paga uma passagem, a prefeitura paga 3 para a empresa. A empresa não perde as duas. Sim. Tem a garantia. É ilusão pensar que eu pago uma só e então tá beleza. A empresa ganha 3. Você pega 3, a empresa vai deixar de ganhar 2. Então isso é subsidiado? Sim. Sim, é subsidiado. Tem um saldo predeterminado, né? Por exemplo, a 4 acho que tem isso também. Vamos supor, um número hipotético. Tem 10 mil por dia que ele vai ganhar. 10 mil bilhetes. E se, na verdade, só 5 mil pessoas frequentam, o Estado é que vai pagar as outras 5 mil para a empresa. Então, ela não vai sair no negativo. Agora, gente, será que assim, a gente está falando que... Você falou, a população cresceu e tudo mais, realmente cresceu, né? Mas assim, os ônibus estão sempre lotados, né? Mas por que tem menos ônibus do que deveria ter? Porque a partir desse dado que vocês acabaram de dar, né? Quanto mais gente enfiada no metro quadrado ali do ônibus, maior o lucro, né? Pois é assim que funciona hoje em dia. A gente fala isso, né? A gente está falando do gerenciamento como ele é errado, né? O gerenciamento do transporte público, mas a verdade é essa, que eu voltei a falar, voltando. 12 vezes mais investido em transporte privado que em transporte público. A gente nunca teve, de fato, uma política que desse preferência ao transporte público. Então, preterir o transporte público é uma grande besteira, no final das contas, porque é o grande mal que a gente tem na nossa cidade, né? Óbvio, são diversos problemas, mas a mobilidade urbana é um dos principais, porque as pessoas têm dificuldade em acessar, elas têm de fazer grandes percursos e às vezes mesmo sendo um percurso pequeno, acaba demorando muito tempo. Voltando só outro dado do IPEA também, e aí por fins econômicos, falava que em torno de 26 bilhões acabam sendo perdidos por causa do trânsito na cidade de São Paulo, por ano. 26 bilhões, é muito dinheiro.
Assim, não dá para ter... Assim, eu ia até colocar uma coisa que a gente vê algumas pessoas falando, né? Porque o Haddad, ele criou umas faixas de ônibus, né? Que inclusive fica do lado direito, não é central, que seria ideal que fosse central, porque faixa direita tem conversão, quer dizer, acaba o carro comum entrando na frente, tudo mais. Muito bem, parece que isso daí melhorou um pouco a velocidade dos ônibus e tudo mais. Mas os ônibus continuam lotados, ou seja, ainda é precário, né? Será que isso daí não é uma forma de tampar o sol com a peneira? Pois é. Não, assim, Não é? eu acho que o grande problema não é virar e falar pro Haddad que ele é o mal, né? A gente sabe que tem uma questão aí Não, ele tá anterior. fazendo alguma coisa, Então, mas é paliativo, né? Mas, exatamente, são medidas todas paliativas. A verdade é essa, pensando pelo fim lucrativo da empresa. A empresa não tem um interesse de fato, direto, em beneficiar o transporte público. É óbvio que ela tem de ter um bom sistema para conseguir gerenciar, coisa que ela não consegue. Uhum. Então ela tem um sistema mínimo. E o que é o sistema mínimo? É justamente o pensamento do lucro. Se tem muita gente para pouco ônibus, é uma coisa que vai dar lucro para ela. Porque vão ter pessoas pagando por aquele ônibus e ela não vai ter ônibus sobrando, vamos dizer assim. Agora, se tem pouca gente para cada ônibus, e aí não é porque tem pouca gente na cidade, mas considerando que teria muito ônibus, ela acaba tendo menos lucro. Uhum. Então, isso é um problema também. Aliás, talvez o principal problema. Você pensar, quando a gente fala na empresa privada, é que ela tem um fim lucrativo. Uhum. Ela não está preocupada de fato com uma boa mobilidade urbana. Enquanto que o Estado está totalmente atrelado também a esse fim lucrativo, porque ele está junto com essa filosofia da empresa. Então, por isso que a gente constata o seguinte, é um problema geral, não é só São Paulo, né? A gente vê as manifestações ocorrendo em diversas capitais ou até grandes cidades do interior, né? Com certeza. Então é um problema crônico mesmo, né? Então no próximo intervalo, o Jorge e o Diego vão dar a solução para esse problema. Tá? Eles prometeram que tem a solução. Então. Daqui a pouquinho. Muito bem, então agora é o último bloco do Papo Livre. E agora vem a questão. Tudo bem, a gente apontou aqui os diversos problemas, mas tem um caminho para resolver isso? Será que é possível? Diego, fala você primeiro. O que você acha que daria para fazer? Na questão da mobilidade dos ônibus e do enchimento dos ônibus, aquilo que eu tinha dito no começo, eu acho que ajudaria muito, né? A questão de acabar um pouco somente com essas linhas radiais que desembocam tudo no mesmo lugar e dividir um pouco isso para as outras regiões que hoje em dia a pessoa não pega ônibus para aquela região diretamente. Então ela é obrigada a pegar ônibus no sentido centro, por exemplo. Isso faz o ônibus superlotar demais, né? É uma questão, assim, a gente vê que, por exemplo, o ônibus ele poderia ir até uma estação de metrô e de lá o cara pega o metrô. Mas o metrô também está super lotado. Né? A gente vê pela linha 4 aqui, ela já nasceu obsoleta. Sim, né? É uma linha que já... nasceu cheia. Nasceu cheia. Né? E a tendência é piorar. Quando tiver a Vila Sônia pronto aqui com o terminal de ônibus que vai trazer, inclusive, o pessoal de Tabuão e de Cotia, né? E aí, né? Não, então, mas essa questão, porque assim, eu estava falando da questão das linhas transversais, porque assim, se a pessoa tem que ir para um lugar X, ela é obrigada a pegar ônibus no sentido centro. Sim. Entende? Para depois ir para o lugar que ela quer. Tá. E aí todo mundo pega o ônibus. Agora a questão do metrô, exatamente, já nasceu cheio, isso é um problema também. Talvez uma das soluções, eu não sou especialista em tráfego, nada disso, mas uma das soluções é talvez reduzir o tempo dos trens, da passagem dos trens, de 120 segundos para 100, não sei como está hoje, depende da estação, e colocar mais trens, né? Isso com essa questão com tecnologia que a gente tem hoje é possível, né? Será que não seria interessante também levar o trabalho para as periferias, ou seja, onde as pessoas moram? Né? É outra questão que é essencial, mas enfim. Fala, acho que ela é mais complexa e vai além disso, né? Então não vamos discutir tudo isso agora. Claro. Mas com certeza, a gente tem fluxos na cidade de pessoas que vão da periferia para o centro todo dia e voltam, que demoram aí 4 ou 5 horas para fazer esse trajeto num dia de 24 horas, ainda tem que trabalhar 8, 10, 12 horas, dependendo da situação. Né? E depois dormir o quê? 7, 6 horas para voltar a fazer tudo de novo. Isso já é uma condição totalmente degradante, né? Para o cidadão comum utilizar uma cidade, e por isso que se diz que é um dos grandes problemas da mobilidade urbana.
né? Não é só para quem fica 1 hora, 2 horas no trânsito, mas é para quem fica num dia inteiro 5, 6 horas também. Porque esse é o grande E problema. qual seria a sua solução, Jordi? Então, eu acredito no passe livre. Acho que não é uma coisa que será conquistada na boa vontade dos políticos, muito menos dos empresários. Então, é sim necessária pressão popular. Eu acho que as manifestações de junho tiveram grande proporção e conseguiu uma coisa histórica, que foi revogar o aumento em São Paulo e em mais de 40 cidades no Brasil. Já havia acontecido antes, mas dessa maneira foi único. E você falou da proposta do IPTU progressivo, né? Então, exatamente. Eu acho que é importante a gente pensar. Passe livre não é uma coisa que está fechada em si mesmo, mas ela veio em 92 com o Lúcio Gregory, e a ideia que ele trazia, era o secretário de Transporte na gestão de Erundina, era criar um IPTU progressivo, em que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, e quem não tem, não paga. Então, na verdade, daí seria o dinheiro. É óbvio, você vai ter de criar outras questões, não está fechado somente nisso. Mas eu acho que isso sim seria a verdadeira tentativa de você conseguir, se não solucionar, alterar completamente o perfil do transporte público e de fato colocá-lo como preferência e fazer as pessoas utilizarem. Porque uma cidade boa é aquela em que o rico utiliza o transporte público e não o pobre vai usar o transporte privado. Exatamente. Então é importante. Seria ideal. Assim, essa questão do ministro, do secretário, né, de transporte da gestão Erundina, né? Isso que estava com essa proposta. Uma espécie de reforma tributária, uma coisa assim nesse sentido, né? Eu fico um pouco cético, assim, só nesse quesito, com todo respeito a essa proposta, que seria bom mesmo se acontecesse, né? Para mim, que usa ônibus, para todos nós. Eu fico um pouco cético com a relação econômica, mesmo com essas reformas tributárias todas, porque assim, isso funciona, parece que Paulínia teve, né? Sim, Paulínia agora teve o passe livre. Passe livre, né? E outras cidades do mundo parece que tem também, mas assim, numa metrópole, eu não tenho conhecimento se alguma metrópole do mundo tenha isso. Não, seria algo pioneiro. Uma metrópole seria São Paulo. Porque eu não sei se é viável numa metrópole como São Paulo, falando de São Paulo especificamente, que São Paulo é uma cidade que está endividada, né? Então São Paulo, não sei se as pessoas sabem disso, mas São Paulo tem uma dívida com a União de mais de 70 bilhões, né? A cidade de São Paulo, ela não é rica, né? Entra muito dinheiro e tal, mas ela tem muita dívida. E na questão assim de que você pega, por exemplo, na Itália, Bolonha tem passe livre e Roma não tem. Então assim, a questão da metrópole não sei se seria viável nesse sentido, porque exatamente por essa questão de exposição mesmo de tributo. Não, né? O problema de São Paulo é aquela coisa, né? O crescimento desordenado, né? Não tem... O plano diretor é feito, mas no final pouca coisa se cumpre, né? Então é complicado. Realmente, São Paulo é muito louco. Alguma coisa a mais a declarar, a colocar? A questão do metrô, por exemplo, é uma questão que teve a paralisação nos anos 80, né? Teve uma paralisação total, né? Com a crise que deu aqui, a questão de... E aí ficou paralisado muito tempo, porque teve aquela crise inflacionária dos anos 80 e tudo mais, né? Então isso atrasou bastante, né? A questão da lei de licitação aqui em São Paulo também é uma coisa que dificulta muito, ela favorece muito as empresas, né? Então acaba se tornando mais lento, né? Tanto que foi criada uma lei de licitação específica para a Copa do Mundo, né? Então assim, essa licitação federal ela prejudica muito assim, a questão das obras. O orçamento federal mandado para o estado de São Paulo também não sei se ajuda muito, enfim. Tem toda essa questão, né? E é basicamente isso, né? Para finalizar também, então, assim, eu queria só falar algumas poucas coisas, mas uma ressaltando quão é significativo o transporte, que são as greves, né, também. Quando se tem uma greve e se para a cidade e as pessoas não conseguem trabalhar, o problema não são as pessoas que não conseguem trabalhar, é que de fato não é possível. E acho que as greves são muito representativas, as greves no caso metroviárias, né, das linhas de ônibus, que elas mostram quanto isso é significativo no nosso dia a dia. Eu volto a insistir, acho que o passe livre sim é a questão a se pensar. De fato, é uma coisa pioneira na proporção numa São Paulo, né, uma megalópole. Nenhuma no mundo tem de fato o passe livre. E isso cria um ar utópico, mas é um tópico realista e que a partir de junho mostrou que de fato com pressão popular é possível conquistas, né? A gente não sabe até que ponto, mas conseguimos revogar e eu acho que isso é um grande ganho. Uma grande vitória. E eu queria, para finalizar, agradecer também o convite que vim. Obrigado aí, né, pelo... Claro. Então, gente... Eu só um dado aqui, que assim, a questão da mobilidade urbana é importante, mesmo que nem o Jorge citou.
é uma necessidade mesmo, né? Ainda mais numa cidade como São Paulo. Aqui a questão assim por exemplo, da saúde, da segurança, assim, são chamados serviços serviços intangíveis, né? Então é por isso que eles têm essa questão, né? Você pega o correio, por exemplo, ele já é pago também, né? Mas assim, claro, é possível diminuir até mais o valor da passagem daqui em São Paulo de R$3, se for mesmo desmembrado essa questão da máfia dos transportes, né? Zerar também, pode ser até possível, não sei qual impacto isso criaria na questão econômica, mas é uma questão também de ser estudado, né? Eu fico com medo da demagogia dos partidos que aderirem a isso somente, né? Vamos ver. Bom, o importante é isso, gente. A gente tem esse espaço aqui para estar discutindo ideias, para estar colocando situações que são discussões de todas as pessoas aí na rua. Né? Este aqui é um programa totalmente independente, ninguém aqui tem rabo preso com ninguém tem rabo preso com partido, com político, enfim, a gente está aqui para discutir esses assuntos e esperamos ter esclarecido alguma coisa, e fica aí a lição, que quando a população age e reage, a gente consegue obter algo positivo em relação a isso. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima.